Boa tarde, queridos. Que Jesus nos abençoe. Vamos dar início à doutrinária da tarde de hoje, lendo uma mensagem do livro Filho de Deus, do Espírito Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Pereira Franco. E em seguida vamos fazer a nossa oração de abertura. Eu abri aqui no capítulo 16, intitulado Teu Cansaço. O cansaço da vida, esse tipo de fastio e desagrado em relação à existência, é sinal de mais grave problema. Não resulta do trabalho contínuo, nem da falta de repouso, mas de um estado de alma doentio. Revolta surda, sustentada com pessimismo, insatisfação gerada pela dureza dos sentimentos, má vontade sistemática ante qualquer ação, produzem esse quadro desalentador que ameaça o teu programa evolutivo. Com urgência, despe desse traje de infelicidade que te asfixia e retoma o controle das tuas aspirações, renovando-te em espírito. Altera o ritmo das tuas atividades e dar-lhes uma nova motivação, que desfaça a onda de indiferença que te envolve. A cada momento, a vida impõe mudanças que facultam o crescimento. Às vezes, por falta de critério, adotas uma que te leva a consequências prejudiciais. Não obstante, essa alteração torna-se providencial, pois que destrói o marasmo que te intoxica lentamente. Toda nova ação produz um estímulo específico que renova e tranquiliza o homem, que se empenha com entusiasmo por executá-la. Momento a momento, passo a passo, agindo, sentir-se-á repousado, disposto. Faze desse modo modificações constantes, pequenas ou grandes, que te projetem para a frente, iniciando na forma de pensar, que deve se tornar mais objetiva e dinâmica, como na de agir, com mais segurança e sabedoria. Enfrenta cada novo dia com uma disposição salutar, sabendo-te útil na obra de Deus, que te concede limitados recursos para o triunfo ao teu alcance, desde que te libertes dessa postura enferma a que dás o nome de cansaço. Então, após essa maravilhosa reflexão, vamos fazer a nossa oração de abertura. Amado Pai Deus, aqui estamos reunidos em Teu nome, para dar início a mais um trabalho que eleva o Teu nome de paz, de fraternidade e de amor. Queremos lhe pedir que continue nos fortalecendo nos nossos empreendimentos pessoais, nos trazendo humildade e discernimento para atravessarmos as intempéries existenciais. Queremos lhe pedir que ilumine a expositora, que ela possa continuar compartilhando conosco seus ideais de luz. Queremos te pedir, por fim, amado Deus, que os bons amigos espirituais que sempre se fazem presente nos trabalhos possam continuar dando-nos incentivo para nunca desistirmos da luta. Sendo assim, amado Deus, em Teu nome e com a Tua permissão, vamos iniciar a exposição doutrinária da tarde de hoje. Com a palavra, nossa querida irmã Alexandra. Que Jesus nos abençoe, meus amigos. Vamos iniciar mais uma conversação de hoje e o tema será o capítulo 63, intitulado Evangelho e Alegria, ditado pelo Espírito Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. O livro ao qual o capítulo está inserido é chamado de Antologia Mediúnica do Natal, ditado através de espíritos diversos sob a psicografia do nosso Francisco Cândido Xavier. Então vamos começar as nossas reflexões em torno do tema Evangelho e Alegria. De forma sucinta, Emmanuel vai nos trazer, de forma sucinta, que eu trago, desde quando a mensagem que Emmanuel nos traz através do capítulo é de extrema
complexidade no sentido de vivência e a compreensão que esse espírito tem acerca do Evangelho. Então, de forma sucinta, é a interpretação que eu vou trazer agora para nós abrirmos as reflexões de acordo com os entendimentos deste espírito aqui, que está bem distante do de Emmanuel, mas que se esforça para tornar a palavra cristã compreensível para mim e também compreensível para o próximo. Compreensível no sentido de verbalizá-la de forma coerente e coesa e justa com seus próprios princípios. E então, trazendo de uma forma introdutória o que Emmanuel tem a nos oferecer, o que nos oferece dentro desse capítulo, Emmanuel vai associar a alegria ao próprio Evangelho e, desta forma, nos oferecer esse bálsamo para o nosso progresso espiritual. E Emmanuel vai discorrer de forma variada vários aspectos aos quais o Evangelho é sim uma porta de encontro com a alegria e a própria vivência da alegria. E claro que o Evangelho, sendo sinônimo de alegria e a vivência da própria alegria, a gente pode melhor compreender como Jesus sendo a referência dessa alegria. Jesus e seus ensinamentos cristãos, a vivência desses ensinamentos cristãos, a vivência da conduta de Jesus, desde quando o mesmo afirmou que era o caminho, a verdade e a vida. E a mensagem se cabe de forma bastante oportuna, sempre será oportuna, no entanto, no mês de dezembro, o qual o livro se afilia aos aspectos comemorativos acerca do Natal, a mensagem se torna também oportuna, desde quando a referência também que nós temos acerca do Natal é do nascimento de Jesus. Então, propicia essa mensagem nesse mês de dezembro, a fim de que melhor ressignifiquemos e compreendemos o sentido do Natal, o sentido claro de Jesus, a importância do Evangelho em nossos corações. Mas essa é a introdução, seria a introdução acerca do tema, trazendo de forma sucinta o que Emmanuel tem a nos oferecer dentro do capítulo, e a partir daí nós vamos iniciar algumas poucas reflexões de acordo com nossas próprias vivências, eu digo eu, né, juntamente com o auxílio dos espíritos elevados, e claro, tudo isso também reverberar de forma bastante singular dentro das vivências de cada um que está me ouvindo neste momento. Alegria. O que alegria significa para nós? Qual é o conceito de alegria? Mas, fugindo um pouco do conceito da alegria ou da etimologia das palavras, vamos nos ater o que elas significam para nós. O que significa alegria dentro de meu coração? Que esse espaço possa ser um espaço também de reflexão, desde quando pensar sobre os nossos próprios hábitos é, de certa forma, pouco rotineiro em nossos contextos evolutivos. Talvez se pensássemos mais em cada palavra emitida, em cada pensamento reverberado dentro de nossa atmosfera fluídica, com certeza teríamos mais noções avaliativas de compreendermos o nosso ponto atual, ponto evolutivo, e desta forma talvez nos corrigiríamos com amor, com mais facilidade. Correção de atitudes, de hábitos, de vícios e condutas que nos afastam a Deus, mas correção não no sentido de julgamento, de ódio, de mágoa, de rancor a si próprio, mas no sentido de elevar a si próprio ao encontro de novas atitudes. Pois Santo Agostinho nos traz que eu mesmo realizava o processo de autoconhecimento se analisando todos os dias no final do dia. E essa análise é uma análise bastante séria, disciplinada, compromissada.
é claro que, sendo sincero com nós, temos dificuldades de realizar essa análise minuciosa acerca de nós próprios diariamente. E não estamos aqui para condenar ninguém. Estamos aqui para, de fato, reavaliarmos e encontrarmos o nosso atual estado evolutivo e nos qualificarmos enquanto espíritos que estão a caminho do progresso. O objetivo não é condenação, e sim nos orientarmos melhor, nos ajudarmos melhor, darmos as mãos, cada um, não no sentido de reforçar a nossa imperfeição, mas de compreendê-la. Não é negando que nós vamos alcançar a correção de nossos hábitos viciosos, mas sim aceitando a nossa fragilidade. Eu aceito, não reforçando, mas sim atendendo ao desejo de querer ser melhor e desta forma buscando os recursos para ser melhor. Quanto mais eu nego, mais energia eu crio dentro de meu ambiente psíquico, energético, para reprimir esse meu estado. E a partir daí, vários e vários recursos que a nossa própria mente vai encontrar para fugir dessa negação e se ater à negação de si próprio. Afinal, se curar de si mesmo, como a própria música e letra intitulada de Me Curar de Mim, de Flaira Ferros, nos traz, é bastante doloroso encontrar si próprio. O autoconhecimento, ele se torna difícil, pois olhar para dentro de nossas próprias angústias morais se torna um desafio se olhar com amor. Mas o que aqui trazemos é que estamos aqui para juntos aprendermos, não para negar, mas sim para aceitar com compreensão, entendendo que esse é um estado transitório, que eu não vou permanecer assim e que a qualquer momento eu posso modificar o meu padrão mental e elevar então os meus ímpetos para viver a cada segundo o amor. Está em nossas mãos. Só basta querermos e apostar que eu posso e confio em mim mesmo, no sentido de vivenciar todo o caminho que Jesus vivenciou. É possível sim. Mas não estamos aqui nos perdendo da rota da alegria do Evangelho, mas nos situando enquanto espíritos imperfeitos numa rota evolutiva, a fim de melhor compreendermos o que é a alegria. Porque compreender a alegria é fugir um pouco de nosso atual estado, que é um estado transitório de imperfeição. Não é fugir exatamente dele, é tentar analisá-lo sob uma outra óptica. E é isso que a gente está trazendo. Primeiro a gente traz o nosso atual estado para compreendermos e meditarmos. Meditar no sentido de refletir a minha atual posição, as consequências dessa atual posição e o quanto essa atual posição é incongruente com a proposta da alegria. Mas, voltando ao conceito de alegria, para nós, depois dessa retomada de nosso atual estado de imperfeição, somos alegres? Será que a alegria são esses momentos de risos? São somente, pelo menos, esses momentos de risos? Será que a alegria é o entusiasmo corporal, a agitação corporal, as gargalhadas, a agitação própria? Será que é isso tudo de forma passageira em determinado momento? O que cada um entende como alegria? Será que a alegria não é um estado de consciência que faculta uma compreensão, uma resignação e um esforço constante para viver as leis de Deus em nosso coração? Porque se o entendimento da alegria for o de alegria somente do sorriso, ou somente a alegria que em determinados pontos, em que determinados fatos pontuais, em que determinados recursos, objetos possam nos trazer uma satisfação passageira,
essa aí não é alegria. Tudo de fora que nos traz uma satisfação interna e que não atende ao espírito e sim ao corpo físico e a sonhos materialistas, não é uma alegria. Não há alegria que é a proposta dessa conversação. É um estado de espontaneidade, de satisfação que não atende ao espírito. Sim, será mesmo que você quer muito alcançar um objeto? Você conquista aquele objeto, você conquista aquela viagem tão esperada. Naquele momento você está se sentindo muito bem. Nossa, eu estou visitando esse lugar que eu tanto queria. Eu consegui conquistar esta casa fora e viver tudo isso. Claro, tudo isso traz uma satisfação, mas é uma satisfação passageira e dentro daquele fato, daquele marco de nossa existência. Claro que tudo isso, se for ressignificado, vai trazer também um grau de satisfação e aprendizado que pode sim ser associado com as conquistas do espírito. Mas o que traz a alegria e satisfação, a vivência das leis de Deus, esse estado de consciência tranquila, é sim a vivência do Evangelho. Então é essa alegria que nós estamos falando e é essa alegria que traz essa aproximação com o amor, que traz essa realidade de encontro com Deus, que traz essa verdade à tona e que nos faz viver essa verdade em nosso dia a dia, mesmo dentro de um contexto materialista. É essa alegria que nós estamos falando e é essa alegria que traz satisfação à alma e é essa alegria que é possível de ser conquistada e de ser mantida em todos os âmbitos de nossa existência, mesmo em nossos contextos de imperfeição. Porque essa alegria é possível de se manter mesmo quando a lágrima cai, mesmo quando a dor chega, mesmo quando o nosso castelo se desmorona, mesmo quando a aflição bate à porta, mesmo quando um familiar querido desencarna, mesmo quando todas as dificuldades se assolam dentro de nossos corações. Mas seria incoerência associar a alegria a esses estados dolorosos? É claro que não, porque a alegria é esse estado de conformidade com as leis de Deus. E mesmo na dor, é possível sim viver uma alegria interna, que é tudo isso que a gente traz, a satisfação e a resignação de confiar que aquele momento tem um propósito dentro da minha existência. E se ele não foi plantado por mim mesmo, porque na maioria das vezes todos os nossos processos dolorosos são plantados, se não em outras existências, mas nessas próprias, e mesmo assim ele tem um significado dentro de mim, que é um aprendizado vindouro, um aprendizado para o futuro, para o meu espírito. Já sabemos da importância do processo doloroso, o próprio Leon Denis nos traz acerca disso tudo. Então, mesmo na dor, é possível de se compreender esse estado de alegria. É claro que, por exemplo, vivenciando a dor da partida transitória, é uma partida, uma separação de um ente querido, você não vai sorrir. Você vai viver uma dor, porém uma dor que compreende. Uma dor que, mesmo que a princípio seja uma revolta de não compreender, de não aceitar, porque não até nós próprios, espíritas que entendem que o espírito é mortal, mas que depois você vai ressignificar e entender que você está tão perto quanto o seu sentimento for sincero e verdadeiro pelo ser que se distanciou momentaneamente. Mesmo que depois você sinta isso, ainda assim, essa compreensão é sim um estado de alegria, porque você não vai permanecer numa tristeza. Quando você aceita, você tem resignação, compreensão, você não se permite continuar em um estado de tristeza, de desânimo, de desolação, de desesperança, de descrença, de falta de fé, que é característico de nossas almas imperfeitas. Nós vivenciamos mais
essas características do que as características de resignação, compreensão, paciência e indulgência, que são aliadas a essa alegria que nós estamos falando. E outra coisa que é importante observar, que a alegria, como nós estávamos conversando no início do capítulo, no início da conversação, a alegria ela não é medida por atos externos, atos do corpo físico. Claro que sinais do corpo físico, é que através de sinais do corpo físico, nós conseguimos identificar uma alma alegre, mas que não define a alegria dentro de nós. O que define a alegria dentro de nós é essa satisfação interior. E que essa satisfação interior pode mesmo existir diante de um rosto que não sorri. Ao mesmo passo que uma lágrima, né, um rosto que não exibe um sorriso, pode ter uma alma bastante alegre no sentido de encontro com as leis de Deus, de sintonia com a paz, de vivência com amor, de encontro com a resignação, com a indulgência, ao mesmo tempo que essa alma que exibe lágrimas mantém esse estado e continua e mantém esse estado de alegria. Então, percebemos então que as feições, os atos exteriores do nosso corpo físico não definem a alegria. Não é essa alegria que estamos nos retratando e que é o objetivo do capítulo, que é alegria e evangelho. É essa associação. Então, a alegria é esse estado em nós permanente, dentro de nosso contexto evolutivo, permanente eu digo de esforço. Quando há esforço, assim, uma constante transformação dentro de nós, para ressignificarmos e transformarmos tudo o que vem para o nosso processo de engrandecimento. E quando estamos alegres, tudo que vem de fora consegue não nos atingir. Ou, quando nos atinge, nós temos uma maior capacidade no sentido de conseguindo colocar em prática mais as nossas forças e potencialidades para viver aquela situação, compreendendo-a e atuando com os princípios do Evangelho de Jesus. Então, ter a alegria vai nos facultar sabermos pensar, sabermos agir, transformar e condicionar a nossa realidade ao Evangelho, à cristandade. Porque tudo parte da intenção do Espírito. Tudo que nós construímos fora, todas as nossas realidades exteriores são reflexo dos nossos ímpetos internos. As vontades e os desejos do Espírito são reverberados através dos pensamentos e a partir daí das ações. Então, qual é o meu desejo nesse momento? É um desejo de transformação e de encontro com Deus e mais. É claro que esse desejo ele deve ser forte, o suficiente para se manter ativo, para se manter íntegro, mesmo que vez por outra momentos de debilidades emocionais nos assolem, porque, claro, segundo uma poetisa querida, cair e levantar faz parte do andar, mas é claro que o importante é caminhar. Então, por mais que vez ou outra caímos, né, estamos no chão com dificuldades, não continuamos nele, levantamos para caminhar e continuamos caminhando, porque as quedas, os tropeços, as pedras, pedregulhos fazem parte do caminho. Condicionam o viajante a aprender com cada obstáculo, ressignificando cada obstáculo e, claro, se direcionando através dele ao encontro do ponto final, que é a felicidade plena. Então, essa alegria de que estamos falando, ela é a porta de elevação da alma. E tudo que aqui trazemos não se encontra distante de nós. Se encontra tão perto quanto maior for o esforço, o desejo, a vontade de realizar e de viver essa alegria e o Evangelho dentro de nossos corações.
agora mesmo já é um estado de disposição íntima para ouvir as palavras do Evangelho, refletir sobre as palavras do Evangelho, analisar com as próprias condições existenciais, relacionar com os próprios contextos atuais, se recordar de falas, se recordar de pensamentos, se lembrar de fatos, de ações e analisar se os mesmos estão congruentes ou não com a proposta cristã. E se não estão congruentes, o que falta para se tornar congruente e a partir daí me envolver de forças e potencialidades para melhor vivermos esse estado. É tudo isso aqui que estamos nos retratando e é tudo isso, meus amigos, que vai nos condicionar a bem viver, a melhor viver. Porque vivendo com alegria, a alegria nesse sentido evangélico, nós vamos conseguir transformar mais essa realidade nossa e viver de uma forma melhor, amando a vida e valorizando cada fato que a vida traz para a gente. E, nesse sentido, os momentos de desesperança, as dores vividas terão outro significado. As lágrimas, com certeza, diminuirão em nossos rostos, ou se caírem, elas terão uma outra característica, não de uma amargura, não só de um pesar, mas uma lágrima de confiança em Deus, que mesmo no sofrimento sabe que não está sozinho, que mesmo no sofrimento tudo tem uma razão de ser e tudo deve ser aproveitado para o nosso engrandecimento íntimo. Então a alegria vai nos facultar melhor acordarmos, melhor valorizarmos a nós próprios, melhor valorizarmos todos os nossos sentidos, para fazer-nos enxergar o sol como um astro transformador e um astro que vai nos fazer, com certeza, amar o dia, amar tudo que o sol nos oferece para vivermos o dia. Porque imaginemos agora um dia sem a claridade solar. Não devemos amar o sol e a tudo que nós vemos? A alegria vai nos capacitar, então, levantarmos com disposição, aceitando o nosso próprio corpo, a nossa própria alma, a nossa própria condição. E nada, mesmo que seja desafiador fora, estudo, trabalho, família, tudo isso terá uma outra vertente, porque será analisada sob a proposta do Evangelho. Quem não deseja sentir essa satisfação interna de encontro com o Pai e, através daí, viver essa divindade, esse Deus em nossas falas, em nossos hábitos, em nossas construções exteriores. Então, que neste momento de dezembro, nesse momento que se aproxima do Natal, e sempre, porque todo segundo para nós é um segundo importante, cada dia ele é fundamental, a cada dia nós estamos nos aproximando mais ou menos da nossa proposta final, cada dia sendo importante, cada segundo sendo importante para nós, que cada segundo, que cada momento, que cada contexto possa ser sim direcionado a uma elevação superior, a fim de que, de fato, nós possamos nos despedir cada vez mais dessas vestes do pessimismo, das vestes da desesperança, da descrença, que afetam sim a nós. Por mais que neguemos o quanto todos esses sentimentos assolam o nosso coração, é claro que assola. E mesmo que não se reverbere tanto dentro de nós, em muitos momentos não enxergamos diante de nossa cegueira o quanto a descrença, o quanto a falta de fé, o quanto o pessimismo, a tristeza, a amargura, o quanto as decepções, o quanto as insatisfações
Às vezes, em muitos momentos, nós, através de nossa própria cegueira, não percebemos o quanto essas insatisfações transformam as nossas condutas, as nossas falas e as nossas ações. E claro que tudo isso vai reverberar de uma forma negativa, exteriorizando um espírito que não vai nos definir, exteriorizando em nós as nossas imperfeições que não são nós, é um estado transitório de nós. E quem vai sentir também, né, além de nós, em um estado íntimo de insatisfação espiritual, é o outro, que se percebe necessitado de uma compreensão, de um carinho, de um amor, e que não obtém essa compreensão, esse carinho, esse amor de mim, porque eu estou vivenciando essas ondas incessantes de desprezo a si mesmo, advindo de processos de descrença, como nós havíamos citado, de insatisfação, de falta de fé, de otimismo, e tudo isso faz com que uma grande nuvem escura assole minha mente e não me torna capaz de enxergar o que eu estou oferecendo para mim e para aquele próximo. Não só aquele próximo no núcleo familiar, mas todo o próximo o qual eu convivo diretamente ou indiretamente. E tudo que eu fizer também não vai ter um sentido otimista, porque o meu estado constante é um estado assim. Tudo que eu fizer vai ter uma característica deste sentido. Por mais que eu me esforce, que eu consiga realizar tudo que eu devo realizar de forma correta, vai faltar ainda uma energia, talvez, vai faltar ainda uma construção que vai assegurar e corroborar o meu estado, ou melhor, que vai corroborar o estado de alegria. Porque tudo que a gente faz tem um pouquinho de nós, mesmo dentro de contextos materialistas. E tudo que eu faço com um grau de insatisfação interna, interior, vai ter um pouco desse grau de insatisfação interna, interior. Não sei se fui bem, se me expressei bem. Mas o que eu quero dizer é que tudo que nós somos, estamos, não somos atualmente, dentro de nossas imperfeições, vai trazer consequências em nossas funções, sejam elas quais forem. E claro que em muitos momentos não nos percebemos, que foi o que estávamos comentando. Então que possamos, de fato, analisar esses momentos a fim de identificá-los em nós, porque sim, eles estão em nós. Uns de forma mais frequente, outros de forma menos frequente, alguns em determinadas ações, aqueles outros em ações completamente diferentes. Algumas pessoas se assolam mais com determinadas situações, outras com situações e contextos completamente diferentes. No entanto, a gente sabe que a tristeza, a amargura, a insatisfação, a decepção, a dúvida, a descrença sempre bate em nossas portas. E quando elas batem em nossa porta e que a gente abre, encontra e aceita elas dentro de nós, tudo se modifica, tudo perde o brilho, tudo perde o amor. E a proposta aqui é nos envolvermos dentro de nossas próprias forças para não nos deixarmos mais nos envolver nesses momentos com tanta facilidade. Eles virão, fazem parte de nosso processo, mas que não venham com tanta frequência, e quando vier, a nossa própria força possa ser capaz de deixá-lo de lado, não adentrando em nossa casa íntima ou adentrando e ficando somente 2 segundos. E cai fora desânimo. Aqui só tem espaço para a alegria e a vivência do Evangelho. Então, que todos nós possamos compreender a importância do se viver bem, que todos nós possamos compreender a importância desse grau de satisfação que exibe um sorriso, mas que também é um estado interno, é um estado de compreensão, é um estado de aceitação, que faz você se ofender pouco ou quase nada com aquela balbúrdia, com aquela ofensa, que faz você se alegrar ao olhar o sol, que faz você se contentar e se emocionar ao ver as estrelas,
que faz você se sentir de forma plena e alegre a todo instante, desde o início do dia ao final, encontrando com variadas pessoas, sofrendo diversos obstáculos, sofrendo diversos desafios. Esse estado de bem-estar que ele faculta a você sentir a presença singular de Deus em teu coração, que faz você vivenciar as características da paciência, que é singular e é subjetiva dentro dos nossos próprios contextos. Essa paz interna que nos faz acreditar e confiar no bom Deus. E mesmo que momentos de desafios, momentos tristes se assolem, eu mantenho e conservo esse pensamento. É esse sopro, essa inspiração que a todo instante você ouve dos seus amigos espirituais, que faz você se aproximar cada vez de Deus. Que esses estados de encontros com o amor, de encontros com o Evangelho, que esses momentos onde a caridade consegue trazer festejos dentro de nossos corações possam ser mais e maiores multiplicados. A caridade em todos os sentidos. Que eu abraço aquela pessoa que eu não tenho muita afinidade, o abraço no sentido de trazer a comunhão e o desejo de oferecer o bem para aquele outro, possa ser sim a elevação de nossas almas, o sentido de nossas existências. E claro que nossos desafetos, eles podem ser compreendidos quando eu quiser e apostar que eu consigo ser indulgente. Enfim, que a alegria, a vivência do Evangelho possa continuar em nossos corações, a fim de que mais momentos de satisfação possam nos assolar, pois somos filhos de Deus, capazes de a todo momento nos transfigurar para elevar as nossas almas ao encontro da majestade superior que é Deus. Que Jesus nos abençoe, meus irmãos, que a paz de Deus continue em nossos corações, que a alegria, essa alegria que nós conversamos um pouco, é a vivência do Evangelho, esse estado de consciência íntima, esse estado de satisfação da alma possa ser maior vivenciado, a fim de que a cada instante nós possamos estarmos coerentes com a proposta cristã. Que Jesus nos abençoe, agradeço ao canteiro de fraternidade, a cada um que me ouve, peço desculpas caso a exposição não tenha atendido a proposta, aqui me esforcei para tentar tornar o meu entendimento compreensível, o meu pouco entendimento acerca do Evangelho. Agradeço aos espíritos amigos pela oportunidade de estar recebendo inspirações e agradeço a Deus e a todos sempre. O meu muito obrigado, que Jesus nos abençoe hoje, sempre e constantemente. Então, amados, após a abordagem da nossa querida irmã, após ela ter compartilhado conosco as reflexões, propostas, vamos passar para a nossa oração de encerramento ou de agradecimento. Amado Mestre Jesus, querido irmão mais velho, aqui estamos finalizando mais um trabalho edificante direcionado ao bem, à prática do amor e o direcionamento ao próximo. Queremos te agradecer pela oportunidade da existência, grande palco, espetáculo da criação ao qual nós fazemos parte. Queremos te agradecer pela presença dos bons amigos espirituais que sempre se fazem presentes, nos amparando, nos fortalecendo e nos conduzindo ao caminho da luz. E, por fim, querido irmão, queremos te pedir que continue nos inspirando a sermos cada dia melhores e a nos direcionarmos para a luz divina. Sendo assim, amado irmão, em teu nome e com a tua permissão, terminamos a doutrinária da tarde de hoje. Que assim seja.